Todo mundo quer o resultado de 69 mil em 30 dias. Mas será que você está preparado para acordar às 5 da manhã, sair meia-noite, todos os dias, a sua família, a sua esposa falando que você precisa dar atenção para ela, não ter tempo para fazer mais nada além do trabalho? Será que você está disposto a passar por tudo isso para alcançar esses 69 mil? Então assiste esse vídeo até o final, eu vou te contar essa história que aconteceu aqui no nosso projeto. Mas antes de eu começar, isso aqui que eu vou te apresentar não é uma fórmula mágica, não quer dizer que se você fizer isso, você vai alcançar esse resultado, mas é uma dica para vocês, para que vocês avaliem o quanto vocês estão focados para alcançar um determinado objetivo, tá? Vamos lá, como começava a minha rotina? Minha rotina era brutal. O que é ser brutal? Era uma rotina que começava às 5 da manhã, então eu acordava às 5 da manhã, fazia as obrigações, tudo que eu precisava fazer, tá? Aí eu chegava no escritório por volta de 7h30, organizava as coisas. Eu estou como SDR aqui nessa operação, então eu chegava, conversava com os leads, criava um relacionamento e fazia a conexão com eles através do script que nós temos aqui, nós desenvolvemos. Toda vez que eu vinha trabalhar, eu ficava pensando, meu Deus, como que a gente vai fazer para faturar mais e mais nesse projeto? Então todo dia eu dormia e acordava com isso na cabeça. Meu Deus, o que eu preciso fazer para a gente conseguir estourar essa bolha de faturamento? E das 8 horas da manhã até as 24 horas não dá, né? Até as 23 horas era de extrema produção. Então, precisava gerar conteúdo, precisava gerar reuniões para os closers venderem os acessos, né? Os nossos serviços. E aí eu fazia agendamento durante o dia todo, então os agendamentos começavam às 10 da manhã, só que eu chegava antes para poder organizar tudo, poder conversar com todos os clientes do dia passado, fazer follow-ups. Então toda essa produção precisava ser feita antes. Era reunião das 10 às 18 e das 18 até meia-noite era a organização do dia. Então a gente sentava ali, se organizava para ver o que deu certo, o que nós podemos fazer para melhorar, quais reuniões converteram, quais reuniões não converteram, o porquê converteram, o porquê não converteram. Então toda essa análise era feita das 18 até meia-noite. E era uma coisa muito interessante, porque eu sempre quis trabalhar dessa forma, só que uma coisa que estava acontecendo, eu sou casado, então quando você é casado você precisa ter um tempo para sua família, certo? Só que eu não estava tendo esse tempo, porque eu estava 100% focado nesse projeto. Então, durante 30 dias, era trabalho de segunda a segunda, tá? Às vezes você quer começar a empreender, às vezes você quer trabalhar com algo do digital. Só que entenda uma coisa, quando você começar nesse projeto, não dá para você equilibrar as outras coisas, entendeu? Então, por exemplo, não dá para você fazer um exercício físico junto com o trabalho. Ou você foca 100% no trabalho, faz ele rodar sozinho e depois você cuida das outras coisas, ou você faz tudo equilibrado e faz meia boca, entendeu? Então não tem como você equilibrar no começo. Então durante esses 30 dias nós precisamos desequilibrar outras coisas, então não conseguimos treinar muito bem, a alimentação não ficou tão regrada, então tudo isso desencadeou várias outras coisas para que a gente alcançasse o resultado. Então, para você alcançar determinado resultado, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair do equilíbrio natural que você tem, entende? Então, todas as pessoas fora da curva que você olha, que você admira, eles tiveram que fazer isso, entende? Então, eles tiveram que sair daquele conforto de ir para academia, de dar atenção para a família, sair com a família para outros lugares, se alimentar bem. Deixou isso para que eles pudessem trabalhar arduamente para fazer aquele negócio ser validado, e após a validação do negócio, aí organizar novamente toda essa estrutura, entendeu? Equilibrar novamente. Tem que acontecer esse desequilíbrio. Ter uma vida de alto padrão, de alta performance, vendas de alta performance, um trabalho de alta performance no digital, sem que você desequilibre as outras áreas, tá? Não quero dizer que você tem que morrer, mas você tem que se privar de determinadas ações para que aquilo se torne algo rentável ao ponto de você não precisar colocar sua energia 100% todos os dias,
tá? E é aí que vem a tão sonhada liberdade financeira, tá? Então a liberdade financeira, ela só vem a partir do momento que você dedicou horas e horas para fazer um determinado projeto, e aí esse projeto se validou, ficou rentável, consegue andar sozinho, aí sim, aí você consegue equilibrar. Nesse processo, eu sempre fiquei com o coração muito apertado. Por quê? A minha esposa ficava esperando eu em casa. Então ela mandava mensagem perguntando quando que eu ia chegar. Ela mandava mensagem falando que estava com saudade. Então era muito difícil esse processo por conta disso, porque eu queria dedicar mais tempo com a minha família. Tive que deixá-la de lado para que no futuro as coisas começassem a acontecer. E é uma lição que eu quero deixar. Quando você precisar fazer algo grande, você vai ter que sacrificar algumas coisas, né? Como eu disse agora. Então, não é que eu estava fazendo algo que não ia trazer resultado para a família. Eu estava fazendo algo que ia trazer resultado, que precisava de um grande sacrifício e que ia dar retorno lá na frente. Que é o que aconteceu. A gente faturou 69 mil em 30 dias. Isso é muita coisa. Em 30 dias a gente conseguiu faturar isso aí. Entende? Dessa forma que a gente trabalhou. A gente está buscando uma outra forma para a gente faturar ainda mais, que a meta é muito maior e, claro, a gente está conseguindo agora equilibrar as coisas porque a gente validou o negócio. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Primeiro você valida o negócio e aí depois você estrutura. Que é assim como o Kelvin ensina aqui pra gente, né? Quando você quer começar um projeto, primeiro você valida. O que é validar uma ideia? Você vende para uma pessoa. Entende o porquê que ela comprou, e aí a partir disso, aí você consegue mapear os seus próximos passos, tá? E aí então você vende primeiro a ideia, depois você estrutura para você poder escalar. Esse processo teve muitos dias que eu pensei em deixar o projeto, porque nós trabalhávamos de segunda a segunda nessa pegada. Teve dias que a gente não conseguiu levantar no mesmo horário que a gente trabalhava, né? Começava a trabalhar às 10, né, que eram as reuniões que eu fazia. Chegávamos às 8, né? No caso, eu chegava às 8 para organizar algumas coisas. E aí, começávamos o dia das 10 às 18 horas, fazendo reunião ali, os vendedores. Enquanto isso, organiza o CRM, organiza script, organiza a forma que vai entregar para o cliente, sucesso do cliente. Então, tudo isso era preciso fazer dentro desse tempo, né? Como a gente estava validando a ideia, então precisava fazer tudo bem detalhadamente para a gente poder ter cases, né? Agora eu quero trazer o porquê que eu continuei no projeto. Sabe uma coisa que eu desenvolvi nesse projeto, nessa ideia, nesse movimento que nós fizemos dentro de 30 dias? Resiliência, persistência e foco. Poxa, parece até aqueles quadros que a galera tem, né? Mas é algo muito importante, tá? Tudo que você for fazer, você vai precisar dessas três coisas. Então você vai precisar da resiliência, da persistência e do foco, tá? Resiliência para aguentar esse processo, tá? Persistência, você continuar no processo, e o foco para você não se desviar com outras coisas. Porque eu poderia muito bem falar para a galera, ó, gente, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar com a minha família. Entende? Mas não. Eu mantive o foco para a gente faturar isso e a gente conseguiu, entende? Eu aprendi esses pontos que é crucial para tudo que você for fazer, tá? Então, Lucas, eu quero criar um negócio. Você precisa de persistência, resiliência e foco. Lucas, eu quero ter um relacionamento. Persistência, resiliência e foco. Então, tudo que você for fazer na sua vida, você vai precisar desses três. Então, eu quero deixar de lição isso para vocês, tá? Porque valeu a pena. Por conta disso, dessa troca, sabe? De chegar e falar, ó, minha esposa, eu vou precisar ficar um tempo fora para organizar nossa vida a longo prazo. E aí a gente sentou e conversou e se alinhou nesse quesito. Então, ela sabia que eu estava trabalhando para o nosso futuro. Longo prazo, o que você quer que sua família tenha no futuro? Que é o que eu estou plantando hoje. Que é os ensinamentos, é as loucuras que eu fiz. Por exemplo, vim para São Paulo, eu era de Campinas, vou fazer um vídeo sobre isso. Então, todas as decisões que eu estou fazendo hoje são as decisões
que daqui 5 anos eu vou colher, entendeu? Então, o que você está plantando hoje na sua cabeça? O que você é hoje é o que você plantou há 5 anos atrás. Isso é muito verdadeiro, é verídico, totalmente. Porque há 5 anos atrás, vamos lá, 22, 21, 20, 19, 18. Com 18 anos, eu começava nesse mercado de vendas, começava a estruturar todo esse modelo que hoje faz a operação rodar, entende? Todo esse relacionamento que eu crio com os clientes, a conexão que eu crio com o cliente, é tudo baseado com o que eu estudei. Então, os livros que eu li, os cursos que eu fiz, então tudo isso me trouxe o ensinamento e a posição de hoje, entende? Então, o que eu estou fazendo hoje para ser lá há 5 anos, daqui 5 anos, entende? Então, qual vai ser a decisão, a trilha que eu vou fazer nesse período para daqui 5 anos estar falando, caramba, realmente eu investi muito bem o meu tempo e a minha energia para estar aqui, entende? Como é que você quer estar se vendo daqui 5 anos? Coloca aqui nos comentários. Quando eu estava nesse propósito de continuar fazendo acontecer, né, nessa loucura aí de trabalhar muito tempo, né, na verdade, eu comecei a pensar, caramba, isso não é sobre dinheiro, né? É sobre resiliência, propósito também, tá? Então você precisa identificar o seu propósito e estar alinhado com ele, tá? Então, caramba, o que eu quero ser daqui a 5 anos, igual eu falei. Então, você olhar e trilhar caminhos de pessoas que estavam alinhadas com o seu propósito, tá? Então, pô, eu vou ver aquele meu amigo que fez o que eu queria fazer. Caramba, qual que foi o caminho que ele trilhou? Entende? Então você olha todo esse processo. E aí, quando eu pensava em desistir, era muito louco. Porque eu falava, meu, eu quero voltar para Campinas, eu quero deixar isso tudo, não quero levantar amanhã, eu quero ficar aqui em casa com a minha esposa, quero me divertir, ir pro shopping, ir pro parque, qualquer outra coisa sem ser trabalho. Sabe o que eu lembrava? Bom, os vikings, antigamente, quando eles entravam em algum local, sabe o que eles faziam? Para a galera não voltar por barco, eles queimavam o barco. Então, pensa lá, os vikings chegando num lugar para conquistar e tal, lá, aí viram que a galera tem muita gente lá para eles lutarem. Eles falam, caraca, aí o negócio ficou pesadelo. Aí o que a galera que comanda lá, os comandantes, faziam? Iam lá e queimavam os barcos. Para quê? Para que não tivesse volta. Então toda decisão que você for fazer, não pode ter volta. Entendeu? Então, eu vim para São Paulo, não tem a opção de voltar para Campinas. Por quê? Campinas, eu estava em um nível, na minha zona de conforto. Eu tinha trabalho bom, tinha carro bom, tinha casa boa. Só que eu estava na minha zona de conforto. Eu não me desafiava. Quando eu vim para São Paulo, eu vivi muita coisa. Eu saí da minha zona de conforto. Então, se eu voltasse, eu estaria na zona de conforto. Então, pô, pensa assim, caramba, queimei os barcos, entende? Porque aí você faz acontecer. Sabe quando uma pessoa acorda 4 da manhã para poder trabalhar e vai lá trabalhar num emprego que ele nem gosta, para dar o sustento para a família? É a mesma coisa, queimar os barcos. Só que você não precisa viver eternamente dessa forma. Você não precisa trabalhar realizando o sonho dos outros. Você pode realizar seus sonhos. E para você fazer isso, você precisa de persistência, resiliência e foco. E aí você começa a investir em você. E aí isso vai te levar a um caminho diferente. Um caminho que pode tirar você dessa realidade, para que você, ao invés de gastar horas e horas fazendo a construção do sonho de uma pessoa, você está construindo o seu sonho. Entende? Entende o quanto é importante você decidir dessa forma? Entende? De 30 dias, ao invés de você estar realizando o sonho de outra pessoa, você está realizando o seu. Vê o quanto é legal, importante. Então, quero deixar essa mensagem para vocês. Tá? E aí, você pode estar pensando, caramba, Lucas, vocês faturaram 69 mil aí em 30 dias, foi mágica que vocês fizeram. Sabia que não é? Sabe qual que foi a parte mais complicada? Organizar.
Sabe por que sua vida não vai para frente? Porque você não está organizando sua vida. Às vezes você não sabe para onde está indo seu dinheiro. Às vezes você não sabe quanto tempo você gasta fazendo as coisas. Então, você está vendo? Você não organizou a sua vida. E aí você, consequentemente, não consegue trilhar caminhos que façam sentido. Às vezes você fica horas nas redes sociais e aí você poderia investir essas horas em outras coisas. Por exemplo, eu vou ficar 1 hora nas redes sociais. Ok. E o restante das horas, o que você faz? Estuda, tempo para a família, trabalho, entende? Então, quando você organiza o processo, organiza as suas questões, as coisas começam a acontecer. E foi o que aconteceu aqui na empresa. A gente faturou 200 mil. Depois que foi organizado os processos, sabe? Quando você saiu do susto. Então, tipo assim, caramba, faturamos. Legal, mas por que a gente faturou? Por que o cliente comprou? Por que ele gostou do produto? O que ele mais gostou? O que ele procura? Entende? Então, organizar cada processo. Então, como é que eu entro em contato com o cliente? O que ele quer adquirir que ele comprou? E aí, como é que eu posso colocar o nosso produto dentro disso que ele quer? Entende? Então, quando a gente organizou todo esse processo, as coisas começaram a acontecer. Então, 69 mil veio por conta da organização dos processos. Organização desse modelo de negócio, que é a escola que nós temos. E aí, falando sobre o digital novamente, né? Você deve falar, nossa, o digital é fácil. Porque todo mundo pensa que o digital é fácil. Mas olha aí a prova, que o digital demanda mais tempo que o normal, tá? Então, a gente levava ali 18 horas por dia trabalhando, vamos dizer, mais ou menos isso. Mas você vê que o digital dá essa possibilidade de você escalar, porque você consegue atingir várias pessoas, certo? Mas, entenda, o digital é como qualquer outro trabalho. Nós temos uma meta muito clara. Esse ano a gente quer faturar 1 milhão aqui nesse projeto, tá? Aqui nessa escola. Essa escola ensina programadores a aprender a empreender. Então, tipo assim, o programador tá lá começando a carreira dele, ou ele já tá há um tempo, ele tá trabalhando para os outros, só que aí ele já tá de saco cheio de fazer dinheiro para os outros e sempre não conseguir fazer mais do que ele ganha. Então a gente ensina todo o processo, porque o Kelvin Cleto, que é o nosso expert, ele ensina como é que faz para você sair de ter um cliente e ter vários clientes através da consultoria, através da venda de serviços, SaaS e etc. Você entender o valor que você tem. Nós faturamos 200 mil porque nós acreditamos que nós faturaríamos, eu não sei nem se existe essa palavra, mas acreditamos que íamos faturar 200 mil. Faturamos, entende? Então, você consegue um resultado baseado no que você acredita em si. Porque às vezes você não consegue nem oferecer um serviço de mais de 10 mil, porque você acha que você não é capaz. E aí o que acontece? Você precisa primeiro entender da onde está vindo isso, entende? Por que eu não consigo vender o serviço de 10 mil? Porque eu acho que tal pessoa é melhor que eu. Mas por que ela é melhor que você, entre aspas? Ela fez isso e isso. Beleza, vou trilhar os caminhos que ela fez para que eu me sinta daquela forma e entenda, não que você tem que copiar, mas você tem que modelar, para que você entenda o que está faltando para você atingir aquele nível, entende? Então é essa mudança na sua cabeça, não de você ficar se fazendo de vítima, e sim de você falar, caramba, como eu resolvo isso, entendeu? Colocar na sua cabeça de ser solucionador de problema, não causador de problema. Então, entende? Então a galera ganha dinheiro porque elas resolvem o problema. Por que Pablo Marçal, essa galera aí grande que vocês acompanham, eu tenho certeza, ganha tanto dinheiro? Porque eles resolvem problemas. Tem uma pessoa que tá lá querendo faturar 100 mil, só que aí ela acha que as pessoas são melhores que ela. Mas por quê? Porque ela não organizou o que ela sabe, ela não estudou o que as pessoas buscam, entendeu? Não entendeu o nicho, né? Não entendeu o que as pessoas estão procurando, porque às vezes você tem. Para você faturar, você tem que entender que você vai ensinar as pessoas com o conhecimento que você tem, e isso vai levar elas ao nível que você está, entendeu? Então não é que você tem que saber mais, é que você tem que se conectar com pessoas que saibam menos que você. Faz sentido? Essa é a visão que você tem que ter. Galera, esse foi o vídeo
tá? No modelo diferente, no cenário legal aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito bonito. São Paulo é maravilhoso. Meu Deus do céu. Tem sido uma experiência muito boa estar aqui. Gente, vou gravar mais vídeos sobre o que aconteceu nesse período todo, tá? Vou gravar toda a história para vocês, quando eu cheguei em São Paulo, como eu fiz para chegar onde eu cheguei. Então vou falar os cursos que eu comprei, tá? As pessoas que eu comecei a seguir. Então, para você que gosta de acompanhar esse conteúdo aí, ó, se inscreve aqui no canal, deixa um like para entregar para mais pessoas, divulga para aquele amigo que está querendo trabalhar no digital e está achando que é fácil. E não é fácil, mas vale a pena. Tem muito mais resultado, tá? Dá muito mais resultado. Então, galera, não se esqueça de comentar aqui, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço!